nome da família Bracho, Carlos Daniel concede o perdão a Paola. Ela abre os olhos, faz um gesto com a mão e parte em paz, deixando Paulina desolada. Piedade comunica a Adelina que o velório de Paola será realizado na mansão como uma verdadeira Bracho. Adelina sugere uma funerária e pergunta qual é a opinião de Carlos Daniel e Rodrigo sobre isso. Piedade, porém, deixa claro que quem toma as decisões em sua casa é ela e que as cinzas de Paola serão colocadas no túmulo da família. Adelina comenta que os antepassados ficarão indignados em seus túmulos, mas Piedade ressalta que Paola se arrependeu antes de falecer. Quando Adelina questiona sobre Lisete, Piedade explica que a menina está na escola e que Patrícia ficará responsável por ela apenas por aquele dia para evitar confusão. Na fábrica, Carlos Daniel percebe que Rodrigo providenciou um sinal de luto. Rodrigo justifica que Paula morreu sendo esposa de Carlos Daniel e, além disso, fez isso por consideração a Paulina. Carlos Daniel comenta que o velório será na mansão e que Paulina está visivelmente fragilizada. Rodrigo afirma que precisam demonstrar seu carinho por Paulina e encerrar o que ficou no passado. Ainda assim, Carlos Daniel reconhece que tanto Paulina quanto Paola continuam presentes em seus pensamentos. No hospital, Paulina maquia o rosto inerte de Paola, pois tem certeza de que a irmã gostaria de ser lembrada daquela maneira. Piedade informa Paulina que já está tudo pronto para o velório na mansão, mas Paulina considera desnecessário já que Paola desrespeitou a família. Mesmo assim, Piedade insiste que Paola faleceu como uma Bracho e será homenageada com a dignidade que uma integrante da família merece. Ela afirma ainda que faz isso também por Paulina, que depois dos netos é a pessoa por quem sente mais afeto e gratidão. Rodrigo avisa Carlos Daniel que pretende sugerir a Paulina uma viagem e informa que a fábrica funcionará só até a tarde para permitir que os funcionários compareçam à cerimônia. Ele diz que a partir de agora, Carlos Daniel tem a chance de começar uma nova fase. Carlos Daniel, por sua vez, continua acreditando que seus sonhos ainda podem se concretizar. Stephanie repreende Willie por ter a coragem de voltar para casa e ele conta que Paola morreu, deixando-a em choque. Durante o velório, Patrícia comenta com Rodrigo que buscará Lisete às 4 da tarde no colégio e a cremação de Paola está marcada para as 6. Ela acredita que Stephanie não irá ao velório. Enquanto isso, Carlos Daniel não tira os olhos de Paulina. Willie critica os Brachos por realizarem a cerimônia na mansão e Stephanie diz que tudo não passa de uma tentativa de manter as aparências. Ela declara que não perdoa Paola e por isso não vai participar do que considera uma hipocrisia. Willie afirma que a família quer agradar Paulina porque ela é quem possui os 2 milhões de dólares. Segundo ele, se fosse ele quem tivesse morrido, ninguém se importaria tanto. Stephanie comenta que o dinheiro transforma as pessoas e que Willie é a prova disso. Ele jura que pode ser ainda muito pior e que ela ainda ouvirá falar dele. Paulina chora inclinada sobre o caixão de Paola. Enquanto isso, na cozinha, Adélia se prepara para servir as pessoas que estão no velório. Ela pergunta se Cacilda e Adelina não vão acompanhar a despedida de Paola. Cacilda brinca dizendo que Paola poderia até se levantar e revelar que tudo não passou de encenação. Adelina, no entanto, admite que talvez estejam equivocadas, concordando com Piedade ao dizer que diante da morte é necessário perdoar e ser perdoado. Edmundo chega à cerimônia e abraça Paulina sob o olhar enciumado de Carlos Daniel. O advogado comenta que Paulina merece admiração por ter perdoado Paola apesar de todo o sofrimento que ela causou. Ele admite que agora sente Paulina ainda mais distante. Paulina afirma que talvez justamente agora estejam mais próximos e promete que terão uma conversa em outro momento. Stephanie reconhece que se enganou ao imaginar que encontraria a paz ao sair da mansão e acusa Willie e Paola de destruírem a harmonia de sua família. Ela admite que os Brachos sempre a trataram bem até Willie surgir em sua vida e afirma que ele a transformou numa pessoa amarga e ressentida. Stephanie declara que está decidida a se divorciar. Willie retruca dizendo que para isso ela terá que pagar um preço. Ao receber a visita de Patrícia, Stephanie a repreende por estar usando roupas de luto. Patrícia justifica que Piedade pediu, mas confessa estar impressionada com a forma como Paola morreu e com o sofrimento que enfrentou. Além disso, diz sentir compaixão por Paulina. Willie declara que Paulina é idêntica a Paola até na falsidade, mas Patrícia considera essa comparação injusta. Stephanie questiona se Patrícia é do tipo que acredita que ao morrer uma pessoa má se livra de seus pecados. Patrícia responde que cabe a Deus julgar e afirma não guardar ressentimento contra Paola. Stephanie então pergunta o que ela espera da usurpadora e Patrícia responde que Paulina é uma mulher admirável.
Ele ironiza dizendo que os 2 milhões de dólares de Paulina passarão para Carlos Daniel quando eles se casarem e que Patrícia ficará com alguma sobra. Carlos Daniel sugere que Paulina descanse um pouco, mas ela prefere permanecer ao lado de Paola até o último instante. Ele encara Serrano, que se levanta para que Carlos Daniel possa se sentar ao lado de Paulina. Patrícia informa a Stephanie que Piedade espera sua presença no cortejo fúnebre de Paola como um abraço. Stephanie, no entanto, recusa-se a participar do que chama de farsa e afirma não ter motivo algum para demonstrar solidariedade a Paulina. William, em tom de deboche, pergunta se também esperam que ele compareça. Patrícia responde que ele não é bem-vindo de forma alguma. William manda um recado a Piedade dizendo que não autoriza Stephanie a ir ao velório. Stephanie, sem disfarçar, confessa ao marido que está aliviada com a morte de Paola e deseja que ela queime. Durante a cremação, Carlos Daniel ampara Paulina. Mais tarde, Rodrigo comenta com Patrícia que talvez seja melhor Paulina fazer uma viagem para refletir se realmente deseja se unir a Carlos Daniel. Patrícia admite que, de certa forma, a morte de Paola trouxe alívio e Rodrigo acredita que Willie continua sendo uma séria ameaça para a família Bracho. Willie tenta se aproximar novamente de Stephanie, sugerindo que ela peça dinheiro aos irmãos para recomeçarem a vida em outro lugar. Carlos Daniel leva Paulina até o hotel e sugere que ela descanse e tente deixar os últimos acontecimentos no passado. Sozinha, Paulina pensa que para se afastar de Carlos Daniel, precisa escolher entre partir para longe ou aceitar se casar com Edmundo Serrano. No outro dia, Stephanie procura Rodrigo e pede sua parte na herança, acreditando que isso pode evitar a perda do marido. Piedade deseja mandar celebrar uma missa por Paola e sonha com um novo começo naquela casa agora com Paulina. Mas Lalinha tem dúvidas de que Paulina queira retornar, mesmo assim Piedade acredita que ela voltará, pois sabe que todos dependem dela. Rodrigo explica a Stephanie que estão aguardando ela contratar os especialistas para dar continuidade ao processo. Stephanie, no entanto, responde que ele pode fazer isso por conta própria, mesmo que desconte da parte que cabe a ela. Rodrigo repreende a irmã por deixar-se manipular por Willie e afirma que ela só vai entregar dinheiro para ele desperdiçar. Stephanie pergunta qual seria o problema de dar dinheiro para o marido montar um negócio se a família fez um velório grandioso para Paola. Rodrigo esclarece que quem pagou por tudo foi Paulina. Stephanie argumenta que William está completamente perdido, sente-se rejeitado por todos e que ela tem o dever de apoiá-lo. Piedade comenta com Carlos Daniel que ele acaba de ficar viúvo pela segunda vez e que precisa aceitar que a morte de Paola foi uma solução para uma situação delicada. Mas Carlos Daniel afirma que com a morte de Paola, Paulina ficou envolta em culpa e que talvez se sinta pecadora por amar aquele que foi seu cunhado. Por isso decide não insistir nem tentar convencê-la a se casar com ele. Paulina acredita que Paola ainda amava Carlos Daniel. Rodrigo informa a Stephanie que os especialistas estarão disponíveis no dia seguinte e ela surpreende ao pedir um adiantamento de 200 mil dólares, deixando Rodrigo e Patrícia perplexos. Paulina confessa a Edmundo que, embora não esteja apaixonada por ele, talvez um dia venha amá-lo. Edmundo garante que fará tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar o amor dela. Paulina admite que precisa de apoio para esquecer Carlos Daniel e revela que pretende desiludi-lo para que ele também consiga esquecê-la. Logo depois, Serrano pede Paulina em casamento. Stephanie comunica a Willie que solicitou um adiantamento de 200 mil dólares e que Rodrigo prometeu avaliar a solicitação. Willie se queixa acreditando que ela não receberá seu dinheiro. Serrano assegura a Paulina que ao seu lado ela aprenderá a amar novamente e pede que ela reflita sobre sua proposta, acreditando ser a única forma de afastar Carlos Daniel de vez. Após sofrer um quadro de angina, Carlinhos é levado de volta para casa para se restabelecer. O menino insiste para que vovó Piedade chame sua mãe para poder se recuperar. Paulina confidencia a Célia que pretende se unir a Edmundo Serrano como uma forma de deixar Carlos Daniel no passado. Célia questiona se o afastamento já não seria suficiente, mas Paulina acredita que mesmo distante ele a encontraria e ainda assim não seriam felizes, pois a lembrança de Paola sempre estaria entre eles. Adelina entra em contato com Paulina e conta que Carlinhos está doente, pedindo que ela vá vê-lo, pois acredita que só ela pode ajudá-lo. Paulina fica sem saber como reagir. Verônica liga para avisar Stephanie de que ela já pode retirar os 200 mil dólares, deixando Willie animado. Paulina chega à mansão para ver Carlinhos e aproveita para entregar a fantasia de Mulher Maravilha que havia prometido a Lisete. Carlos Daniel se surpreende ao ouvir de Rodrigo que Paulina está na mansão, já que Carlinhos foi trazido do internato com amidalite. Rodrigo recomenda que ele vá imediatamente para casa. Stephanie mostra a Willie que tem 100 mil em cheque e outros 100 mil em dinheiro. Willie afirma que partirá ainda hoje para o interior a fim de procurar uma casa para os dois.
Enquanto ela guarda o restante do valor, ele insiste para que ela entregue o dinheiro. Stephanie propõe dar $50 mil para adiantar os planos, mas Will exige o cheque completo e mais 80 mil em espécie. Desconfiada das intenções dele, Stephanie se recusa a entregar qualquer dinheiro. Will então a ameaça dizendo que levará o filho embora. Carlinhos confessa a Paulina que se sente muito sozinho no internato e quer permanecer em casa, implorando para que ela não o deixe. Nesse momento, Carlos Daniel surge. Willie, por sua vez, avisa Stephanie que pretende entregar o filho a outra pessoa, deixando-a desesperada. Carlos Daniel questiona a Paulina se ela pretende continuar com eles. Paulina responde que ficará enquanto Carlinhos precisar dela e depois retornará ao lugar onde estava. Willie está prestes a levar o filho embora quando Stephanie decide entregar o dinheiro a ele. Carlos Daniel demonstra preocupação com o estado de saúde de Paulina, que garante que cuidar de Carlinhos lhe traz forças. Stephanie entrega toda a quantia a Willie e recupera o filho. Antes de ir embora, Willie ameaça dizendo para não contar nada aos irmãos. O Dr. Varela informa a Carlos Daniel que Carlinhos está com uma amidalite aguda, mas assegura que com o tratamento correto ele se recuperará. Ele também destaca que Paulina cuida muito bem do menino. Mesmo assim, Carlos Daniel continua se perguntando se Paulina vai permanecer com eles. Carlinhos confessa a Paulina que só aceitou ir para o internato porque ela já não estava em casa e que nunca gostou muito de Serrano. Paulina percebe que a febre do garoto está voltando e hesita ao responder quando ele pergunta se ela vai continuar por perto. Stephanie toma um calmante para conseguir cuidar do filho, enquanto Willie avisa a Maurício que naquela noite eles colocarão fogo na fábrica. Paulina promete a Carlinhos que não vai deixá-lo. Silenciosamente, reflete que não pode abandoná-lo naquele momento. Piedade atualiza Paulina sobre a cegueira de Stephanie em relação a Willie. Em seguida, pergunta se Paulina realmente pretende se afastar para sempre da família Bracho. Paulina explica que partirá assim que Carlinhos melhorar e que será necessário inventar uma justificativa para o menino se adaptar à sua ausência. Ela admite que deseja se distanciar de Carlos Daniel. Carlinhos implora ao pai que não permita que sua mãe vá embora. Depois de comprar gasolina, Maurício tenta convencer Willie a desistir de incendiar a fábrica Bracho, lembrando que ele é casado com uma integrante da família. Willie rebate dizendo que Stephanie é tão egoísta quanto os irmãos. Paulina confessa a Piedade que Paola sempre será um obstáculo entre ela e Carlos Daniel. Piedade sugere que ela tire um tempo para refletir melhor. No entanto, Paulina afirma estar decidida a desaparecer da vida dos Bracho, talvez acompanhada, para que Carlos Daniel também consiga esquecê-la. Enquanto isso, Willie combina com Maurício o horário do encontro para executarem o plano. Stephanie ingere mais calmantes. Carlos Daniel declara a Paulina que o destino insiste em uni-los. Paulina, no entanto, reforça que o túmulo de Paola sempre se colocará entre os dois. Carlos Daniel acredita que Paulina precisa de tempo para se libertar da obsessão e da culpa que sente pela irmã. Paulina, por sua vez, diz que jamais vai esquecer o estado em que Paola se encontrava nos momentos finais de vida. Carlos Daniel diz que prefere recordar Paola como alguém cruel e sem compaixão. Paulina então percebe que ele nunca a perdoou de verdade. Carlos Daniel admite que talvez no leito de morte tenha conseguido perdoá-la, mas não agora, quando ela continua a separá-los. Paulina surpreende Carlos Daniel ao anunciar que vai se casar com Edmundo Serrano.